Estou muito contente de estar aqui com vocês hoje no nosso primeiro evento digital na YouMove Arena. Gostaria de aproveitar essa abertura aí para fazer um agradecimento especial à InfraTI e à Cisco, que disponibilizaram a estrutura de Webex aqui para a gente poder estar promovendo esse evento num formato um pouco diferente. E gostaria de aproveitar para parabenizar e agradecer a todo esse time incrível aí que se dedicou em preparar esse meetup de hoje. Queria agradecer a 5TI, Dinamize, InfraTI, IntelliChat, PipeOne, PocketChat, Telegestão e TownSquare, e junto com o YouMove dedicaram um pouquinho do seu tempo aí para que a gente pudesse estar conversando e trocando experiências hoje. Esse evento é extremamente emblemático por função de tudo que a gente tem vivido nos últimos dias, mas acho que é um momento para a gente destacar alguns valores que são importantes para mim pessoalmente, para o YouMove, e tenho certeza que para muitos de vocês, ou para todos vocês, que é a agilidade com que a gente conseguiu adaptar e ajustar esse evento de hoje, a responsabilidade que a gente teve, a preocupação que a gente teve de manter a troca de informação, manter ela de uma forma mais atual e em linha com a preocupação que todos nós temos. O senso de colaboração, acho que tivemos o apoio unânime de fazer essa movimentação, e a capacidade que a gente tem demonstrado de se adaptar mesmo numa realidade bastante complexa, onde a gente tem que estar extremamente preocupado com as questões de saúde e tem que achar uma forma de adaptar a nossa rotina de trabalho, nossa rotina de compartilhamento, de desenvolvimento individual das empresas e da comunidade como um todo para uma nova realidade. Então, com alegria que eu abro esse evento de hoje e tenho certeza que vai ser um evento muito rico aí de muita troca de experiências. Passo a bola para o meu amigo Renan. Certo. Primeiramente, é um prazer tá com essas feras aí ao meu lado aí nesse primeiro evento, né? Espero que seja o primeiro de muitos, né? O Alexandre já falou bastante aí sobre a situação, sobre como também a gente conseguiu de uma forma rápida transformar esse evento, né, no digital, né? E espero que seja um ótimo evento aí para todo mundo, tá? Pessoal, vamos lá. Vou explicar primeiramente como que vai ser a dinâmica desse evento, tá? A gente adaptou essa dinâmica de um meetup para esse evento digital. Então, nós teremos 3 painéis, né, de discussões com assuntos pré-determinados, né? Cada painel vai ter uma duração de 15 minutos, né? E os assuntos foram escolhidos com base nas respostas, né, dos formulários, né, na inscrição do evento ainda quando estava ali na Simpla, né? E após os 3 painéis, a gente vai abrir para algumas dúvidas mais pontuais aí, né, para o pessoal que está aqui respondendo, né, tirar todas essas dúvidas aí, tá? Bom, pessoal, sabemos que quando se trata de inside sales, né, as equipes são geralmente divididas entre hunters e closers, né? E as nomenclaturas podem variar, né, de empresa para empresa, né? Algumas chamam ali os hunters de SDRs, BDRs, MRR, LDR, um monte de sigla, né? E no final acabam sendo sempre a equipe de pré-vendas, né? E essas pessoas, vale ressaltar, né, são super importantes, né, para a máquina de venda como um todo, né? E são responsáveis por realizar a qualificação, identificar necessidades, né, e havendo fit e maturidade, conduzir para um próximo passo da jornada de vendas, né? Reunião ou demonstração, um closer que também é conhecido como especialista de contas, sales rep, vendedor, especialista na ferramenta, enfim, existe novamente uma grande variedade de nomenclaturas, tá? A sua empresa pode ter o melhor time do mundo, melhor time comercial, um processo de vendas super bem estruturado, vendedores que sabem realmente fechar negócio como ninguém, né? Sem dúvida isso é algo muito promissor. Mas desde que o Aaron Ross publicou o livro Receita Previsível, né, e se você aí que está nos assistindo ainda não leu esse livro e trabalha ou pensa em trabalhar com outbound, deveria pensar seriamente em sair daqui e já comprar esse livro, né, porque vale bastante a pena.
né, conhecido aí como a Bíblia de Vendas do Vale do Silício. Né, e desde a publicação dele fala-se muito em construir um processo que seja previsível e escalável. E a grande questão é, para que um processo seja realmente previsível e escalável, você tem obrigatoriamente, né, que tem que ter uma estratégia de geração de leads. E eu particularmente vejo isso como um grande gargalo em muitas empresas, né? Muita gente que eu acabo conversando tem essa dificuldade, né? E para discutir sobre esse ponto crucial aí no processo de vendas, eu tenho aqui hoje comigo o Leandro, né, que ele é head de negócios da Rocket Chat, e o César, que é CEO do PipeRun, tá? Pessoal, primeiro de tudo, é um prazer aí estar com vocês aí nesse evento, tá? Acho que cada um de vocês pode falar um minutinho aí sobre o background, falar quem são vocês, se apresentar, né? E para o pessoal que está assistindo poder conhecer um pouco melhor cada um de vocês. Tá? Vamos começar Legal. aí pelo César aí, pode ser? Show de bola. Bom, prazer grande estar aqui com vocês, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar podendo dividir um pouco aí do que a gente tem tido de experiência. Então, meu nome é César Augusto, eu tenho aproximadamente aí uns 16 anos de marketing digital já, desde quando a gente fundou uma agência, né, chamada ODIG. Então tem uma trajetória aí de alguns 1.500 projetos de marketing digital que a gente rodou ao longo da história, atendendo grandes marcas. E nos últimos 3 anos a gente fez uma transição do modelo de negócio da agência para um modelo de SaaS, né, que é o PipeRun, que é um software de CRM de vendas. E então boa parte da minha construção aqui hoje eu estou como CEO da empresa, mas boa parte da minha atribuição aqui ainda é tocar o time de marketing e cuidar dessa parte de geração de lead. Legal. Bacana, show de bola. Legal. Leandro. Ótimo. Como é que tá, pessoal? Bacana estar nesse evento. Bom, primeiro, Colete, acho que Leandro, só minha mãe me chama quando eu tô... Colete, quando tem coronavírus, assim, ela me liga, assim, Leandro, quando não tem é Colete, mas tirando, eu também comecei com Inside Sales, na verdade, comecei em grandes grupos, eu tô há muitos anos trabalhando com vendas e com marketing, com geração de receita. Então, dentro do Rocket Chat, a gente trabalha a geração de receita de forma bem clara, assim, porque tem muitas empresas que trabalham marketing, sales, pre-sales, a gente é geração de receita. E aí a gente vai falar um pouco de flows, como é que a gente divide esses flows e trabalha com isso. Então, eu comecei fazendo side sales, aí a partir daí fui crescendo minha carreira, tive a oportunidade de trabalhar em multinacionais. Depois disso, focar minha carreira em criação de empresas de tecnologias aqui do Brasil, principalmente da região sul, e levar essas empresas para fora do país. E hoje no Rocket Chat a gente é investido por um dos maiores fundos americanos, então a gente é muito pressionado por melhores métricas de gestão e desempenho e processo das empresas do Vale do Silício. Então a gente olha muita referência, fala muito e olha muito e pensa muito como automatizar todas as etapas do processo. Então hoje venda saiu muito de um trabalho de relacionamento, se tornou muito um trabalho matemático. Então você gerar previsão tem a ver tudo com matemática, né? Você entender as premissas, você saber definir boas rotas de mercado e a partir daí você vai chegar em boas previsões. Mas só vai conseguir escalar se realmente você conseguir ter bons processos automatizados, né? Então a gente vai falar um pouco deles, como a gente consegue trabalhar com isso, como funciona. Isso varia muito de empresa para empresa, mudou muito ao longo do tempo. Hoje a gente está muito focado em digital, no entanto a venda, o relacionamento ainda existe. No nosso caso a gente trabalha muito com revendedores também, que é um outro flow, é um outro tipo de negócio, sem falar em governo. Então a ideia é pegar um pouco dessa experiência que eu tive e absorvi ao longo dos anos e falar para vocês como a gente trabalha esses fluxos, como a gente entende essas estratégias e como a gente pensa escalar cada uma delas, um pouco de ferramenta, de processo e passando um pouco de como a gente chega nessas previsões que a gente é tão pressionado hoje em dia por conta de investidores, e aí todos nós aqui, a gente tem investidores ou sócios, a gente sabe que a gente tem, no final do dia, gerar uma boa previsão, e a gente conseguir garantir o orçamento, aquilo que a gente vem imaginando em relação às entregas de receita, né? Esse é o grande objetivo final, hein? Legal, show de bola. Vamos então para o que interessa, né? As perguntas aí que foram escolhidas. E a primeira
como prospectar novos clientes, né? E mais, como conseguir estruturar um processo para que a geração de leads seja previsível e escalável, né? Como que a gente consegue fazer tudo isso? Eu acho que o César tá falando, mas ele tá com o microfone mutado. Aí melhorou? É que nós estava com barulho na sala que o Fausto estava tratando para mim. Eu não sei se o Leandro quer começar com a parte da prospecção, eu posso falar depois da geração no digital, na geração de lead no digital ali. Eu posso, só que eu perdi a pergunta do Renan. Cortou do meu lado aqui, não sei se foi só minha conexão. Pode repetir para mim? Certo. A pergunta é como prospectar novos clientes, né, e como conseguir estruturar um processo para que a geração de leads seja previsível e escalável. Hoje, cada empresa acaba adotando uma estratégia diferente, seja uma estratégia de inbound, uma de outbound, né, mas a ideia é entender um pouquinho mais da visão de vocês sobre como que é possível fazer essa estruturação de processo. Hoje, para contextualizar, a Rocket Chat ela é uma plataforma de comunicação corporativa, então o nosso foco são empresas, então a gente trabalha muito focado em empresa, e aí dos mais variados os tamanhos. Então, para cada tamanho, perfil, a gente tem um flow diferente. No caso da Rocket Chat, nosso motor de geração de lead é um pouco diferente do convencional, então a gente tem uma versão de código aberto, que é uma versão open source, que é uma versão gratuita. Não é o modelo freemium, depois o César pode falar um pouco desse detalhe de freemium. É o que? Nós temos um produto gratuito, que a pessoa pode ir lá, baixar o produto e sair usando. Por conta disso, a gente é muito usado no mundo inteiro. Então, a gente tem mais de 400 mil servidores, acima de 5 usuários, layers e potenciais clientes. Então, em tese, pensando nesse flow, nosso foco é muito mais em inbound e discovery. Ou seja, a gente tem que entender bem essa base. E todos esses caras são potenciais clientes. Então, o primeiro passo da estratégia, obviamente, é a gente entender quem são esses caras, onde eles estão, como eles usam, tendência de crescimento de usuários, tendência de crescimento de engajamento em cima da plataforma. E a partir daí a gente começa a fazer um trabalho bem focado em cima de contatos e ações ligadas a esse pessoal. Então, tem perfis diferentes, a gente definiu algumas esteiras. Uma esteira que para a gente é SMB, que são pequenos e médios clientes, que a gente divide por tamanho de usuários / tamanho de funcionários, que aí é uma esteira que, no nosso caso, venda por online, seja e-mail, seja calls. Hoje o telefone não se usa muito pouco, mas ainda a gente usa bastante telefone. Um ciclo de venda de 30 a 40 dias. Então, o que acontece hoje? A gente recebe um bom nível de inbounds desse tipo de empresa. Então, tem uma equipe de inside sales, que é aí na qual o William, que lidera esse processo para a gente. Ele está aqui na qual o William Vale. E ele é uma estrela nova, assim. A gente apostou nela, ela tem gerado bom retorno com baixo custo. O que quer dizer com isso? A gente, considerando que a gente é código aberto, open source, a gente não faz grandes extravagâncias com marketing, não. A gente trabalha conhecendo e trabalhando bem a nossa base. O cara caiu como lead, aí a gente começa a mapear algumas origens, né? De onde vem esse lead? Aí tem o website, tem live chat, o cara tem outras ferramentas que a gente usa. A gente entendeu todas essas origens e você tem que automatizar ao máximo isso, para que isso caia no nosso CRM, isso tenha um atendimento imediato, porque esse perfil de cliente, o pequeno, são horas, não são dias. O cara tem que ser atendido automaticamente. Então, se a gente não consegue automatizar por sistema, a gente não gosta muito de automatizar por sistema, a gente prefere um atendimento humanizado, ou seja, a gente tem que ser notificado rápido e atender e fazer contato com esse cara rápido. Pode ser por e-mail, pode ser por uma videocall, que apesar de cada vez mais as empresas não estão querendo notificar, ou até nem, às vezes, nem tem mais telefone. Então a gente consegue fazer agendamentos de videocall, enfim, e aí a gente consegue atender de forma muito rápida essa necessidade desse perfil de cliente. Então, no nosso caso, como a gente trabalha muito com descoberta, trabalha muito com perfil de cliente, a gente não tem uma cadência tão grande de outbound. Não que a gente não faça, a gente faz, mas diferente de outras empresas que a gente teve, que trabalhava compra de listas, a gente trabalhava muito outbound pesado, no nosso caso a gente não tem.
E tudo passa por você entender bem a tua persona, ou seja, quem está comprando o produto. Então, saber, o primeiro passo de tudo é quem compra, quem é esse cara, e aí a gente fez um trabalho bem forte de persona, saber quem é ele, faixa etária, interesses, vontades, dores. E é um exercício que poucas empresas fazem, e aí é muito importante se fazer, porque exatamente baseado nessas características, você identifica todo o material que envolve marketing, qual é o tipo de conteúdo que eu tenho que gerar para esse cara, qual é o tipo de e-mail ou contato que eu tenho que fazer para esse cara, que tipo de material eu tenho que usar para suportar o processo de venda. E aí você entende mais ou menos quais são as alçadas. Pô, se é um ticket médio, no caso, nosso inside sales é de 30, 20 mil dólares ano, mais ou menos você sabe mais os níveis de alçada. O que eu quero dizer com isso? Se esse cara vai passar para gerência, diretoria, se ele mesmo que decide. Então a gente primeiro entende toda essa lógica, baseado na lógica, aí sim a gente começa a trabalhar o nosso processo de automatização. Tudo começa pelo CRM, né? Você tem o CRM como coração, você começa a conectar o seu site, você começa a conectar os seus sistemas de atendimento a cliente, seja um live chat, ou seja, agora muito usado no Brasil, o WhatsApp, e outras ferramentas que a gente usa em outros países. No nosso caso, a gente tem uma complexidade que a gente tem muitos clientes de fora, 95% da base de clientes é de fora do Brasil, então a gente tem claras diferenças entre o mercado europeu e o mercado americano. Então, são motivações diferentes. A gente acaba descobrindo essas motivações baseadas na persona também. Então, a gente tem uma persona inicial, essa persona inicial pode derivar um pouco por região, até por vertical. Então, se você tem um perfil de comprador, pode diferenciar entre uma vertical de indústria ou outra, você pode definir pequenas mudanças do teu processo. Isso vai do tom do e-mail, qual é o tipo de canal que ele gosta de ser atendido, se é por telefone, se é por videocall, muitas vezes até por e-mail. Então a gente tem, claro, a gente tem algumas descobertas que a gente foi tendo ao longo do tempo Rússia não fala inglês, então os caras só falam por e-mail, porque eles conseguem usar o Google Tradutor. E aí a gente foi adaptando na nossa esteira de atendimento esse tipo de variação. Em outros países, como os Estados Unidos, o cara gosta muito de contato, então tem que ser videocall e tem que ser rápido. E automatização, então você já manda automático toda a sua agenda e o cara já marca ali um horário, já não quer perder tempo para saber se você tem disponibilidade ou não. Então essas pequenas mudanças a gente entende no nosso negócio, e aí o nosso trabalho do dia a dia é ficar gerando cadência. Cadência são números. Quantos leads eu tenho que receber, quantos eu tenho que qualificar, a partir daí, quantos eu tenho que gerar uma oportunidade ou uma nova conta, e eu entender todo dia, quase toda semana, a variação de crescimento desses perfis por tipo de persona, ou por região, ou até por indústria. E aí sempre mudando o processo. Então, falando um pouco antes de começar o Meetup, é uma mudança constante. Agora, nosso desafio é como a gente vai adaptar todo esse processo com o próprio coronavírus. E vai mudar. Seja que vai mudar uma indústria, ou seja, vai mudar uma região, ou vai mudar até uma persona por vezes. Aquela persona que era a sua persona definida no início do processo, pode mudar. Você vai começar a ser comprado, você vai começar a receber contatos de outro tipo de persona dentro de uma empresa. Então, ou seja, se você não avalia esses processos de forma constante, você vai estar errando, porque você vai estar fazendo errado do mesmo jeito. Então, a gente tem que estar sempre olhando, sempre mudando e acompanhando a cadência. No fundo, vendas tem a ver com muita cadência, você conseguir automatizar e fazer isso sempre. Revisão constante, ficar sempre revisando esses processos. E aí, tentar encontrar gatilhos, aí existem vários gatilhos digitais, aí acho que vou deixar espaço para o César falar um pouco a respeito deles, que são os hacks, né? Como a gente consegue usar através de LinkedIn, website, listas, fazer hacks e conseguir aumentar esse volume de leads potenciais, e a partir daí vem o processo de descobrir esses leads, fazer um match dos leads em relação à tua persona, identificar da persona, saber exatamente qual a melhor forma de entrar em contato com eles ou gerar uma atenção a esses caras, e aí depois, entrando no processo de contato, manter a cadência de contato e poder chegar numa conversão ideal, né? Tudo tem a ver com taxas de conversão e focos. Então, dificilmente você consegue ter eficiência em tudo, sempre vai ter uma deficiência em relação a uma etapa do processo, ou quebrou um force do site, ou o live chat não está funcionando direito, ou uma região não está respondendo bem por e-mail.
Então, tem que saber identificar quais são os principais pontos de falha do processo, e aí tá de forma consciente trabalhar em cima deles, porque às vezes gera muita ansiedade querer trabalhar tudo de uma vez só. É muito difícil ter um nível de excelência completo. Nunca vai ter. Saber identificar quais são os pontos prioritários naquele momento e poder trabalhar eles. Acho que o grande segredo é esse. E sempre manter cadência. Vejo assim, pra gente do Brasil é muito mais difícil, a gente é muito mais disperso, assim. A gente não gosta muito de trabalhar em scripts ou trabalhar em cadência. Dispersa demais, é muito café, conversa, etc. Mas no fundo, quem consegue manter essa lógica e está sempre acompanhando os indicadores, mantendo a cadência, em geral, tem a melhor performance. Então, porque não é uma ciência de foguete, assim, você conseguir roteirizar, conseguir identificar e conseguir acompanhar esses indicadores, certamente qualquer pessoa tem capacidade para fazer. Uns mais, porque tem alguns dom de fazer outbound, ligação, cold call, a gente vai falar lá no final do Meetup. Outros menos, outros têm muito mais habilidade para fazer inbound, o cara receber demandas e atender bem o cliente. Assim como o Renan falou, tem os caras que são muito hábeis em fazer processos de outbound, né? O cara conseguir realmente descobrir quem são esses caras, e hoje se fala muito em LinkedIn, a gente tem ferramentas do LinkedIn, obviamente, saber quem são esses caras e como identificar e achar eles de forma eficiente, porque tudo volta para a persona, né? Se você não sabe quem é teu cara, você vai estar usando uma bela ferramenta e gastando muito tempo no Google, no LinkedIn, e não vai chegar em lugar nenhum. Eu tenho que saber que é um cara que é gerente da indústria de porte tal, que mora em tal região. Bum, bato nele. Quem são eles? Essa aqui é a lista. Como é que eu chego neles? Aí começa a cadência. Então, no fundo, é um pouco disso. A gente vai falar um pouco mais de ferramentas e processos que a gente tem na Rocket Chat, mas, de forma geral, como a gente faz esse processo inicial é mais ou menos assim. Perfeito, cara, perfeito. Falou tudo e eu concordo 100%, tá? Eu acho que tu, conhecendo, né, o teu cliente, ou melhor, sem conhecer o teu cliente, como é que tu vai saber o que ele precisa? E aí tu não vai conseguir, cara. Tu tem que saber exatamente com quem tu tá lidando e a partir daí tu começa a tocar o negócio, né? César, e aí, cara, como é que funciona aí? Vamos lá, cara, vamos fazer mágica nesse tempo aí que a gente tem. Vou tentar ser o mais sucinto possível e ver se eu trago alguns insights aí pra galera. Bom, vou dar um panorama geral aí, cara, do que a gente tem construído. Por ter vindo de agência, a gente tem um pouco da expertise aí em inbound, principalmente. A gente atendeu várias empresas de tecnologia ao longo dos últimos 4, 5 anos, né, antes de virar PipeRun. E a gente acabou construindo o PipeRun por causa que a gente fazia geração de lead para os clientes e eles precisavam melhorar o processo comercial. Então a gente entregava lead, mas muitas vezes o cara, por não ter uma ferramenta, enfim, acabava deixando o lead esfriado, aí quando ia entrar em contato, e aí depois eles também não conseguiam ter métrica, etc., a gente acabou criamos primeiro para nós e depois a gente acabou liberando para os clientes. Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje o nosso modelo, ele é basicamente todo inbound, tá? Então, a gente começou a fazer uma estratégia de conteúdo aí há uns 2 anos atrás, mais ou menos, e no final do ano de 2018 a gente intensificou. Então, quando a gente estava migrando o modelo de negócio, a gente saiu de... Todo mundo que trabalhava na agência, a gente foi migrando dentro do PipeRun de uma forma ou de outra, né? Então, o time de atendimento virou atendimento do Pipe, o time de marketing foi virando o time de marketing do Pipe. E a gente definiu uma estratégia de produção de conteúdo muito forte, baseado em persona e baseado em identificação de palavra dentro do Google. Então, a gente mapeou toda a jornada do cara e entendeu quais são as dúvidas que tem em cada uma das etapas do processo de compra de CRM, né? E a gente começou a produzir muito conteúdo em cima dessas etapas. Então, a gente, só para vocês terem uma ideia, a gente começou janeiro de 2019, tinha mais ou menos umas 2.000 visitas dentro do site, e a gente está batendo agora 200 mil visitas mês no site do PipeRun, né? E não tem R$1 de ads, né? É tudo praticamente orgânico. E aí, o que a gente fez ao longo do ano, né? Primeiro, foi tentar identificar quais eram as palavras que tinham mais fit com as nossas taxas de fechamento ali, então produzir conteúdo para isso.
E muitas das coisas que a gente fez foi trabalhar a questão de link building, que isso é super importante para tu conseguir ranquear mais rápido. Então hoje eu boto um texto no ar e a gente consegue em 2, 3 dias estar nas 3 primeiras posições do Google. Isso gera muito tráfego, né? E aí o que a gente vai testando é, essa palavra converte, que tipo de isca a gente tem que criar ali para poder converter melhor, né? E quais são os fluxos que a gente vai usar, porque às vezes o cara está numa determinada palavra, e quais são os fluxos que a gente vai usar para nutrir ele para chegar num pré-venda mais qualificado ou já tirar esse lead que talvez não tenha uma qualificação muito boa dentro do processo, né? Então isso ajuda bastante. Então hoje a gente consegue ter um volume de lead que atende o nosso pré-vendas aqui de forma orgânica, então a gente não precisa fazer investimento, né? E tem algumas coisas que a gente foi construindo ao longo do tempo, porque a gente sempre está testando coisa nova. E uma das coisas que funcionou bastante para a gente foi, por exemplo, a gente tem uma feature lá dentro do Pipe. Minha ideia não é vender Pipe Run, mas é um hack que dá para ser usado, né? Tem muita gente que faz pixel de remarketing e bota na home do site, né? Só que nem todo mundo que chega na home do site é o cara que vai ter que comprar. Então, o que a gente acabou criando foi formas de interação dentro da nossa ferramenta com os leads que a gente está negociando e botando o pixel para etapas mais avançadas dentro do funil. Então, por exemplo, assim, eu gero uma proposta em PDF e mando um link para o cara. Essa proposta tem pixel. E eu mando uma assinatura eletrônica de um contrato, e essa assinatura eletrônica ela tem pixel também. Então, eu consigo fazer remarketings para caras que estão mais no fundo do funil, né? Então, isso para quem tem bastante volume faz muito sentido, porque tu consegue espelhar muito melhor, né? Tu cria públicos semelhantes para aqueles caras que estão assinando contrato e não para os caras que estão entrando na home do site. Isso faz bastante diferença. E também a questão do tráfego é super importante tu ter cadência. A gente fala de, precisamos prospectar leads, certo? Mas uma das coisas que mais impacta em tráfego e que traz gente relevante para o teu site são outros sites apontando para o teu. Então a gente criou cadência de prospecção de link building. Então, por exemplo, assim, eu tenho meta, por exemplo, o meu pessoal de conteúdo aqui, eles têm meta de link building por semana que eles precisam fazer. Então já está definido quais são as palavras, né, o que esses caras têm que fazer, quais são os conteúdos específicos, e isso vai gerando bastante tráfego para a gente converter em lead. Então, assim, mapeado todas as coisas que a gente fez, hoje a gente já conseguiu fazer uma dominação das principais palavras do nosso segmento, hoje no Brasil todo. Então, se tu digitar CRM, nós vamos estar na primeira posição do orgânico. Se digitar, sei lá, playbook de vendas, que é uma das coisas bem específicas nossas, a gente vai estar na primeira posição e assim por diante, né? Então, a gente foi mapeando toda a cadeia e foi colocando conteúdo lá nas primeiras posições. E aí, depois, o resto do trabalho de geração de lead, principalmente, é tu criar iscas aí para estar conseguindo converter, mesmo que tu não pegue muitos dados relevantes no início, para tu ter mais volume, tu conseguir converter nessas iscas iniciais. Então, tu tem volume e aí tu vai qualificando nos fluxos de automação, colocando outros materiais mais para frente, etc. Né? Isso para quem já está mais ligado, é meio padrão no mercado. Estou chovendo no molhado aqui, né? Mas tem muita gente que fala de inbound marketing, fala de marketing digital e de fato não faz, né? Então, acho que é sempre importante dar uma revisitada nisso. E tem uma coisa muito legal, cara, que ajuda a tu repensar bastante todos os scripts em pré-venda e também, inclusive, os materiais ou as pautas de conteúdo que tu vai fazer, é fazer pesquisa no meio desses fluxos, perguntando, por exemplo, qual que é a principal dor do cara, perguntando quais são as principais dúvidas que o cara tem ao longo do processo. Isso vai te dando input para tu retroalimentar teu conteúdo para depois tu gerar mais lead, né? Baseado nas dores dessa persona. Então, isso é bem rico, né? A gente, por exemplo, usa no nosso... O Leandro estava falando, né, que de alguns gatilhos ao longo do processo, né, do fluxo de nutrição. Que tipo de ferramenta que a gente pode inserir. Então, a gente, por exemplo, tem formulário de questionário entre alguns dias do trial, né? Então, o trial de 14 dias, lá pelo final, a gente pergunta assim, cara, qual que é a tua principal dor que tu está tentando resolver aqui e tal. Isso vai gerando muitas coisas para nós. Insight para conteúdo, argumento em pré-venda e venda, e insight para feature nova, né? Então isso ajuda bastante aí a melhorar o processo, porque tu vai também melhorando o produto e tu vai gerando marketing em cima disso depois. Então, vejo assim, dentro desse tempo que a gente tem aí, são insights bacanas aí para a gente dividir com o pessoal. Se deixar, acho que a gente pode passar dias conversando aqui, que não vai faltar assunto, né? São duas coisas aí que vocês dois falaram e que eu concordo
totalmente, chamou minha atenção, né? Primeiro é a questão de sempre estar testando coisa nova, né? Eu acho que não tem uma fórmula secreta de como gerar lead, como fazer isso, como fazer aquilo, é testando coisa nova, porque cada mercado é um mercado, são pessoas diferentes, é tudo diferente, então tu não tem como copiar alguma coisa exatamente como tá ali, tu tem que acabar testando, né, do seu jeito e aí tentando descobrir quais são as melhores estratégias aí, né, que vão acabar funcionando para tua empresa, né? Legal, bacana. Feito isso, né, gerando lead, tá tudo bonitinho ali, o pipe tá cheio, mas e aí, fechamento, né? Fechamento e negociação, esse é o nosso próximo tópico, tá? E quem vai tocar essa parte é o Leandro, né, da Rocket Chat, o Eduardo da YouMove e o William da Rocket Chat também. Tá? Vou passar a palavra aí pro Eduardo, que é nosso head de vendas aqui na YouMove. Por favor, Eduardo. Boa noite. Eu não estou ouvindo. Não sei se vocês estão. Então, o Eduardo está mutado. Ok. Muito bem. Boa noite, pessoal. Sou head de vendas aqui do YouMove. Eu estou na empresa há quase um ano, mas já passei por ela há algum tempo atrás. Então, conheço o YouMove desde o lançamento aí da plataforma. Já tinha trabalhado com o pessoal aqui antes. Venho do mercado de tecnologia, de telecom. Já estou aí há uns 20 anos nessa área, sempre trabalhando com isso, sempre trabalhando com vendas e conheço bem o processo de vendas B2C, B2B, venda de produto físico, digital, serviço. E uma coisa que não muda em nenhum lugar e não muda em nenhum produto, é processo. Vendas é processo. O Leandro falou isso lá no início. Se a gente não tiver um processo bem estruturado, um processo onde eu saiba o que vai sair de acordo com a minha entrada, eu vou ter uma venda empírica, uma venda que vai depender de relacionamento, uma venda que pode sair ou não sair e a gente não consegue mensurar o porquê daquilo. Tá? O vendedor ele tem que ter as suas características de relacionamento, de persuasão, né? Ele tem que ser uma pessoa articulada, isso é algo treinável, mas a venda ela tem que seguir um processo, ela tem que seguir um fluxo, ela tem que ter um roteiro, e a gente tem que conseguir medir cada etapa desse processo. Tá? Falando um pouquinho aqui dos desafios que a gente venceu já no YouMove, a gente vem já com o processo de vendas estruturado já há bastante tempo. A empresa, no primeiro momento, ela não tinha um processo de vendas, cada vendedor vendia de um jeito, se estruturou o processo. A venda aumentou muito? Naquele primeiro momento, não. Então, o que houve? O que está havendo? Aí a gente foi identificando cada fase do processo, entendendo o que está havendo, e se viu que o processo estava muito longo. O processo ele acabava colocando mais empecilhos para o cliente comprar do que trazendo facilidade e tranquilidade para o cliente se sentir seguro a comprar. Então é muito importante a gente estar avaliando o processo. O processo ele tem que ser rápido o suficiente para que o cliente não se desgaste durante ele, né? E ele tem que dar uma sequência aí de passos para o vendedor, para que o vendedor se sinta seguro e tenha a propriedade do que está fazendo. A gente teve aqui uma experiência de conseguir reduzir o ciclo de vendas de 2, 3 meses para menos de um mês, mudando passos do processo de venda, tornando ele mais simples e mais aderente àquela necessidade do cliente. Eu via que muitas vezes o vendedor ele tinha receio de fechar uma venda, enquanto ele não tivesse assim, uma plena certeza de que o cliente de fato seria atendido por aquele produto, mas o cliente já tinha dito que sim. O vendedor estava inseguro, não o cliente. Então o processo ele tem que acelerar e acontecer na velocidade do cliente, dando a segurança e dando a tranquilidade para o vendedor de que ele está fazendo uma venda bem feita. Não é uma venda que vai dar problema, não é uma venda onde o cliente depois vai comprar algo que não era bem aquilo que ele precisava. Não, o cliente ele tem que estar seguro e a gente tem que facilitar o processo. Não dá para se colocar travas ou se colocar muitos passos e etapas nisso, porque acaba muito mais confundindo o cliente do que ajudando ele a resolver o problema dele. Né? E a venda nada mais é do que resolver um problema do cliente. O cliente está nos procurando, ele tem um problema. A gente tem que entender esse problema muito rapidamente, mostrar para o cliente como é que a gente soluciona esse problema e ajudar ele na tomada de decisão. Tomada de decisão é um processo que consome energia, consome recurso, consome tempo
E quanto mais opções a gente der para alguém, mais difícil é essa tomada de decisão. A gente conhecendo o nosso produto, conhecendo a nossa solução, a gente tem plena condição de ajudar o cliente na tomada de decisão, mostrando para ele como é que a gente já solucionou problemas semelhantes, que empresas já usaram nosso produto, como é que ele pode fazer isso na empresa dele, ou seja, a gente está trazendo segurança para o processo, mostrando que é uma ferramenta que já é usada por outras empresas, ajudando ele a visualizar como é que ele vai implantar na empresa dele, e assim faz ele enxergar lá na frente, ele usando aquilo e os benefícios que ele vai ter. Então, o processo de vendas, eu vejo um encontro do vendedor com o comprador para resolver um problema que é em comum. E a gente tem que estar focado nisso, na solução do problema do cliente, em fazer com que o processo de vendas seja na cadência certa, né? Seja no tempo certo para que não se perca a vontade do cliente, ou ele não passe a olhar outras alternativas, ou daqui a pouco ele não tem mais aquele problema e aí a gente perdeu completamente o timing da negociação. Não é isso, Leandro? O que tu me diz aí a respeito do que vocês fazem na Rocket Chat? Acho que é isso mesmo, eu sei que tá certo, só bate meta aí no Imove, então deve estar funcionando a coisa aí. Que a gente, em relação ao fechamento, de novo, né, a gente volta, é uma outra esteira, então a gente falou da primeira esteira de geração de leads, outbound, inbound, depois agora a gente está bem na esteira de vendas, então assim, esse lead já foi qualificado, ele já chegou, você sabe exatamente o interesse dele. E tem a ver também com cadência no processo de vendas em si, a gente poder identificar. Primeiro, na Rocket a gente trabalha muito para diminuir a fricção de todo o processo. Então, desde o cara receber informações de produtos, o cara poder fazer um trial rápido e bem feito, o cara poder sanar dúvidas de produto, até o cara ser convencido no processo comercial em relação a preços, condições comerciais. E tem que ser rápido o processo de assinatura e fechamento. E não acaba por aí. Então a gente tem trabalhado muito e recebido muita pressão também e visto algumas benchmarks lá nos Estados Unidos e fora do processo de pós-venda. Então acho que a venda acaba quando o cara está engajado e usando bem o produto. Então, a gente já tem algumas empresas que já estão comissionando o pessoal de vendas baseado em engajamento e onboarding, não mais em assinatura de contrato. Então, porque as empresas perceberam assim, elas ficaram muito eficientes no processo de fechamento, só que muitos clientes entram, ao mesmo tempo muitos saem. Aí você vai gerando churn, porque o cara de vendas quer fechar e fazer aquilo bem feito. Porque agora a tendência é um cliente vendido é aquele que realmente está usando o produto, e aí passa pelo processo de onboarding. Então agora aqui na Rocket Chat a gente como vendas, na verdade receitas, né? A gente não gosta de falar só vendas, é garantir, de certa forma, a receita é o marketing, a venda e o garantir que aquela receita vai continuar dentro da empresa. Não adianta entrar e o cara sair. Então, da nosso time, a gente perde algum tempo ainda com o processo de pós-venda. A gente está estruturando uma parte de pós-venda aqui. A gente não tinha ainda um Customer Success, mas está estruturando para ter. E pensando todo esse fluxo, como é que o cara vai continuar usando bem o produto. Então, nesse processo, tudo é metrificado também, a gente tem etapas, a gente está falando bastante em cima de CRM, então cada empresa tem um CRM, mas o processo em si dele não muda, e a gente poder identificar por perfil de cliente, por região, as taxas de conversão e por executivo de venda. Então, ok, se eu sei que o executivo de venda tem uma taxa um pouco diferente em relação à média, que tipo de habilidade ou que tipo de conteúdo eu tenho que trabalhar com ele para ele melhorar a taxa de conversão dele. É uma questão comportamental, uma questão do mercado, uma questão do tipo de cliente, enfim, a gente tem sempre estudando, analisando esses indicadores para ver se realmente não tem uma quebra do processo aí, ou uma diferença em relação aos demais clientes. Então a gente está trabalhando muito essas questões, a gente tem esteiras mais eficientes que as outras, algumas são mais complexas, porque a gente envolve terceiros, então na Rocket Chat a gente tem revendedores, então... E aí falando de clientes médios para grandes, então envolvendo revendedor, tem que entender que você tem que trabalhar com caras que não é do teu time, são caras que são terceiros, você tem que gerar, e aí você trabalha muito com motivação, quais são os motivadores desse cara, que tipo de ferramental esse cara vai ter que ter para ele poder fazer um bom processo de venda. E quando todo mundo que entra na empresa, a gente tem trabalhado muito forte o processo de onboarding. Então, praticamente o primeiro mês é o cara que só vai aprender processo, produto, porque vender o cara sabe, então a gente não
gente não trabalha com equipe muito júnior aqui, a gente trabalha com pessoas mais experientes, ou seja, todo mundo num processo de entrevista fala, cara, eu trabalhei na empresa ABC e bati todas as metas. Então, sabe, vender você sabe. Tem que entender qual é o meu processo, como a gente faz as coisas, quais são as ferramentas que a gente usa, e aí, a partir daí, obviamente, todos os produtos, porque tem tudo a ver com aquilo que o Eduardo falou. O produto vai despertar os interesses do cliente, e aí vender é um match entre dor e necessidade, né? Então, a gente poder chegar exatamente nas dores do cara ao preço certo, né? Então, mesmo entendendo esse processo, a gente sabe que, às vezes, o cara vai passar por processo de alçada de aprovação e vai te exigir mais desconto. Então, entender também quem vai comprar dentro da conta, quem são os decisores, quem são os influenciadores, é uma coisa que as pessoas e as empresas estão fazendo cada vez menos, na minha opinião. Elas estão se especializando muito no processo de início de funil, gerar hacks, gerar processo de geração de leads. Tem a equipe de vendas boa ou não boa, mas você vai botando mais pessoas para fechar, mas devido ao volume e à velocidade cada vez maior, as pessoas estão esquecendo um pouco de fazer um planejamento de conta, entender quem são os influenciadores, quem são os decisores e como funciona o processo de compra na empresa. Então, a gente cansa de receber que vai fechar amanhã. Tá, mas já passou por etapa ABC, então não vai fechar amanhã. O processo está errado, então você não identificou bem o processo e as pessoas que vão comprar. Então, num processo de venda com ticket menor, isso é bem menos complexo. Num processo de vendas como governo, a complexidade é extrema, porque envolve muitas pessoas, muitas variáveis, e aí identifica um pouco as diferenças de pessoas de vendas. Né? A pessoa que é mais inside sales, o cara que é mais voltado a parceiros, e o cara que é mais voltado a governo, grandes contas. Então, a gente tenta reproduzir nessas esteiras de venda, metrificar o máximo possível, aí você pode poder quantificar isso em dashboards e ficar olhando o tempo inteiro. A gente ainda está longe do nosso ideal, mas a gente tenta sempre olhar número. De novo, é matemática, né? E a partir daí a gente melhorar cada vez mais quais são os gaps que a gente tem em alguma região, algum perfil de cliente. E tudo integrado dentro do CRM. Tem várias opções boas por aí. Se a gente começou com um sistema, migrou para outro. Todos eles são bons, dependendo do seu perfil de empresa. Assim, não vou dizer que os mais badalados são os melhores. Eu já fiz esse erro, já botei o mais badalado do mercado em empresas nível de maturidade inicial. Não vai funcionar, porque vai ser muito complexo. Então, de repente, o sistema está atrapalhando o teu processo. Ele é tão bom e variado que você vai fazer tantas configurações que você vai se perder no meio do caminho. Então, às vezes, é bom começar simples, com um sistema de CRM mais simples, que atenda o teu processo de venda e te dê flexibilidade para mudar ele ao longo da evolução da tua empresa. Então, eu vejo muita gente, empresa nova, pessoas que não estão tão acostumadas a falar de boas marcas, e aí quando vê que vai querer implementar na empresa, dá uma confusão. O cara não está focado no processo, está focado no sistema, né? O sistema funciona desse jeito, então tem que trabalhar assim. Na verdade, está errado. Você tem que pensar no teu processo e como você faz para o sistema te ajudar a fazer notificações, automatizações e principalmente olhar os teus indicadores. Né? Então, relatórios tem que ser fáceis de ser extraídos, a gente poder olhar e a gente poder se aprofundar em relação àquilo que tá mal no processo, porque algum ponto vai estar mal com certeza, né? Por mais hábil que seja a pessoa de vendas, vai ter falhas, seja na conversão, seja na geração da proposta, seja no processo de assinatura, e aí sempre dá para automatizar. Então, e aí o cara entra na paranoia, diz, se o cara está demorando horas para assinar um contrato, por que não pode demorar minutos? O cara faz para chegar nesse nível de excelência. É meio paranoico, mas dá para chegar em nível de excelência de dias, passar para horas, e às vezes o cara nem precisa se concentrar tanto em melhorar ainda mais o processo, mas o fato é, sempre dá para melhorar. Toda empresa, todo processo, a gente bota a mão, a gente consegue melhorar alguma coisa, porque toda hora na internet tem sistemas que melhoram o teu processo e te ajudam. Toda hora alguém me manda alguma coisa. Pô, agora tem tal sistema que te ajuda a fazer tal coisa. Um clique dentro do teu e-mail. Pô, eu não sabia. Então o cara começa a testar esses sistemas e automatiza cada vez mais a coisa. Então, e aí tem ferramentas que nos ajudam. Então, no Brasil, de novo, muito WhatsApp. Tem muita gente transacionando via WhatsApp em relação ao envio de proposta, aceites. Então, a gente não faz isso no Rocket Chat, mas tem muita gente fazendo. E os caras automatizando via bot, sistemas, a coisa
tem gerado um nível de excelência muito bom. Depende muito de cada negócio, mas no fundo entender o teu processo, a gente vai conseguir fazer o match com as pessoas certas e depois é só controle de playbook, né? Como o cara tem que fazer o processo certo usando quais as ferramentas que a empresa disponibiliza, né? E dentro da nossa empresa, fazendo um gancho para o William, nossa esteira que mais está funcionando e performando é a esteira de pequenos e médios clientes. Aí pode falar um pouco para a gente quais são as mágicas que ele vem fazendo, que vem dando certo lá, e tendo uma esteira que fecha bastante hoje dentro da Rocket Chat. Beleza, boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigado. É um prazer falar com um painel cheio de pessoas experientes, com resultados já comprovados. Tentar ser rápido, porque eu sei que a gente está com um tempo meio curto. Mas, que nem o colega comentou, a gente tem trabalhado uma esteira muito forte agora em SMB, nos últimos 6 meses, assim, principalmente. E o que a gente pode compartilhar que os principais, né, diferenciais do nosso processo é flexibilidade. Então, a gente conseguir entender quais são as dores do cliente e como a gente consegue contornar elas, né? Que nem o Eduardo comentou, sendo um facilitador, tirando etapas do processo que são necessárias, ou tentando pelo menos encurtar essas etapas. E aí, quando a gente fala de flexibilização, é modelos de contrato, necessidades físicas mesmo. O cliente vem com uma dor específica, ele quer fazer tal coisa no sistema, e como é que a nossa solução consegue se encaixar nisso e melhorar. E também flexibilidade, é claro, comercial, né? Conseguir oferecer descontos, algo que caiba dentro do budget do cliente, né? A agilidade, principalmente em SMB, que nem o Colette comentou antes, é algo muito importante, né? Então, tem vários casos onde a gente perde a venda por responder 1 dia depois, 2 dias depois. Até tem, se vocês conhecem o podcast da MeTime, da Resultados Digitais, a MeTime uma vez postou um estudo e depois dos 5 primeiros minutos, né, que tu liga para a pessoa que está entrando em contato com vocês, pode perder até 50%, né, da taxa de atendimento. Então, a velocidade é realmente algo substancial quando a gente fala em alto volume, né? E a gente sempre fala internamente na Rocket Chat, né, que Inside Sales é matemática, porque é muito quando a gente consegue entender quais são as métricas do nosso processo atual, a gente compara elas com o mercado, ver o que está melhor, o que está pior e tenta trazer melhorias para isso, né? Às vezes acaba sendo, por exemplo, no início do funil, quando a gente não recebe tantos leads para conseguir encher o pipeline, ou é durante alguma etapa específica do processo de venda. Então, por exemplo, todo mundo chega na parte de contrato e do contrato não assina e não dá continuidade. Então, de repente, a gente tem um contrato muito burocrático, ou o vendedor está demorando a mandar isso para o cliente, né? Então tem uma série de coisas que é importante que o vendedor consiga entender dentro do seu processo de venda quais são as falhas, né? Então, ainda mais uma startup, uma empresa que está crescendo, ainda não está muito bem definida esse processo, é importante que o próprio vendedor sirva como um processo de alimentar informações para esse processo de vendas. Então, entender os motivos de perda dentro do funil, para tentar mitigar esses motivos mais relevantes. Às vezes, o que é bem interessante também de comentar, e cada vez mais o vendedor, né, principalmente em tecnologia, em site sales, deixa de ser um cara que ele vai vender através do convencimento, através da lábia, que nem né, já é muito comum, né, o estereótipo de vendedor é o cara que convence todo mundo, e sim o cara que analisa os seus resultados e consegue inserir novas melhorias nesse processo. Então, através disso, que a gente consegue melhorar cada vez mais o nosso processo de venda. E até fazendo um gancho com que alguém perguntou ali no chat sobre metas. Então, é muita questão de histórico, né? Tu entender quanto foi atingido até agora, quais são as mudanças que tu quer fazer a partir de agora, e como que o teu processo atual consegue melhorar o quanto que a gente tenta, né, de ter uma previsibilidade. Então, isso é bem importante. Saber qual que é o ciclo de venda, saber qual que é o ticket médio, saber quantos leads inbound estão chegando, e se esses leads não são suficientes, trazer algum tipo de estratégia de outbound, de discovery. Então, esses são alguns dos pontos que a gente tem que ter atenção. Cada negócio, cada modelo de negócio é diferente. E inclusive, dentro da empresa, na Rocket Chat, por exemplo, tu tem segmentos muito distintos. Tu tem SMB, que são, no nosso caso, são até 300 funcionários. Tu tem governo, tu tem grandes empresas como a Boeing, por exemplo, Samsung. Então, a venda para cada um desses caras são diferentes, né? Precisam de perfis, às vezes, diferentes de vendedores, e tu conseguir encontrar algo que funcione, no momento que tu encontra um mercado que funciona, um processo que está funcionando, tu tem que investir o máximo possível nisso,
para conseguir aumentar a tua conversão e parar de investir, de repente, em mercados, em pessoas que eram o foco inicialmente, mas acabaram não trazendo tanto resultado para o negócio de vocês. Legal, pessoal. Legal. Conteúdo riquíssimo tá saindo dessa discussão aí. E é interessante ver o pessoal da Rocket Chat conversando e falando sobre a questão da venda ser uma matemática, né? E eu sou uma pessoa que eu sempre eu tive isso muito na cabeça, até na palestra do Jaco van der Kooi de 2018 no SD Summit. A palestra dele foi SaaS, Sales as a Science, né? Onde ele falava muito sobre essa questão das métricas e como que isso conversa com o teu sucesso, né? E isso é muito interessante. E também uma coisa que o Colette falou em relação a aquele vendedor que diz, tá quase fechando, tá, mas ele chegou a cumprir o ponto A, B, C? Não, bom, então o cara não tá fechando, né? E como conseguir fazer isso? A gente poderia fazer um outro evento falando somente de frameworks de qualificação, por exemplo, né? Falando sobre Bunch, sobre PCT, né? Sobre outras frameworks de qualificação, porque isso dá muito papo, né, cara? Tem muita coisa para falar sobre isso e com certeza aí o pessoal tem bastante experiência a respeito desses assuntos, né? Beleza. Pessoal, próximo assunto agora é um assunto que foi o que mais teve votos, né, no formulário que a gente deixou ali na inscrição, tá? E fala sobre a famosa cold call, né? E muitas pessoas andam falando que a cold call tá morrendo, ou a cold call morreu, né? E eu quero saber a ideia de vocês, cara. O que vocês acham, né, sobre esse assunto? E eu quero tratar isso com o Fausto e com o Eduardo, né, para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão de cold call. Tá? Eduardo, o que tem para dizer aí, cara? Renan, sendo bem sincero, a cold call morreu. A cold call que a gente conhecia até pouco tempo atrás morreu. A cold call virou telemarketing. Tá? Mas isso não quer dizer que a gente não consiga vender fazendo ligação. Prospecção de clientes é fundamental para abastecer o funil. A gente não vende se não prospectar. Inbound é importantíssimo. Agora, outbound é o diferencial de uma empresa. E a gente só faz outbound prospectando. Então, aquela cold call que a gente conhecia de antigamente, que o cara ligava para alguém que não conhecia e tentava falar com todo mundo para ver se alguém, porventura, precisasse daquele... Não, isso não existe. Tá? Cold call precisa de inteligência antes, precisa de planejamento, precisa aquilo que a gente falou aqui várias vezes de processo. Inteligência para achar a pessoa certa, planejamento para saber como abordar essa pessoa, o que falar com ela, que dor ela tem, quem é essa pessoa, quem é a persona, e processo para que a gente consiga fazer isso sem ser um telemarketing, sem ser alguém invasivo, sem ser alguém que está atrapalhando o possível cliente. Não, muito pelo contrário, a gente está ali para tentar ajudar ele. Tá? Então, aquilo que Aaron Ross fala da Cold Call 2.0, eu acho que hoje a gente já está indo para uma 3.0, 4.0, não sei, né? Mas é algo que tem que estar sempre sendo questionado para poder evoluir. Senão vai virar um telemarketing, e telemarketing a gente conhece, não vende mais nada para ninguém. Eu trabalho com outbound há 2 anos e meio, mais ou menos, e eu nunca tinha ouvido falar, né, de outbound antes disso, e eu entrei nesse mundo e eu acabei me apaixonando por esse mundo, né, de outbound. E desde então eu vi tantas coisas mudarem, tantas estratégias que foram colocadas, deram certo, deram errado, mas está sempre mudando, né? Eu acho que a questão do cold call tá morrendo, é justamente isso que o Eduardo falou. A velha cold call sim morreu, mas cara, eu acho que a cada 6 meses tem uma cold call morrendo aí, né? A gente tem que sempre estar testando alguma coisa diferente, sempre tem que estar mudando um pouco o nosso processo, e principalmente ter um processo, né? A gente ter um negócio onde a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente está medindo, a gente está conseguindo identificar, né, os pontos importantes também desse processo, né? Porque sem isso, de fato, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, né? E Fausto, o que tu acha aí, cara?
Cara, primeiro, eu acho que o Cold Call não morreu. Vamos contrariar esse negócio aí, cara. Vamos pensar um pouquinho mais longe. A brincadeira do Cold Call não morreu, o que morreu foi aquela ligação fria, né? E realmente, a gente mudou um patamar, eu já estou aí há algum tempo no mercado, vários anos, nem vamos contar aqui a idade e tal, de tempo de mercado de venda de software, percorrendo a vida inteira aqueles 33% de meta de conversão, né? Histórico, se fala em 33% para o mercado de SaaS ou mercado de recorrência, né? Não apenas o SaaS, mas é uma taxa de conversão histórica aí para vários institutos já mediram e tal, e esse é o número ideal. A gente trabalha com um número um pouquinho maior aqui no Pipe Run. O meu papel é pegar o lead aqui na entrada e levar até o Success, então pega toda a operação, suporte junto, implantação, né? Time de vendas e pré-vendas, então é uma operação bastante complexa até. E o que a gente viu? A gente está trabalhando, criou um modelo, um perfil de um produto para um público, realmente o público muda, né? A gente começou atendendo um usuário, hoje eu já não vendo 3 usuários aqui, então a gente já mudou um pouquinho o perfil de público. A gente entrou no primeiro ano falando em geração de lead o tempo inteiro, no segundo ano a gente já foi para playbook, então o ano passado a gente fez 45 eventos falando de playbook de vendas. Assim, a gente rodou o Brasil inteiro falando de playbook. Por quê? Porque levava a ferramenta a trabalhar com automatização de processo, controle de atividade, né, controle de métricas e tal, e esse ano é o ano de métricas, né? Então, assim, é relatório, indicadores e métricas. Vamos trabalhar o ano inteiro isso, e o produto também está indo, esse ano é o ano já tem alguns clientes por aí, né, Eduardo, que vão ser os pilotos já das ferramentas novas de métricas aí. E o que eu poderia falar em cima disso, cara, pro outbound? Eu já fiz muito outbound. Comecei lá na época que a gente pegava a telelista por cidade e pegava e ia ligando um por um e tal. Hoje, com a facilidade, com a tecnologia que se tem e tal, a gente, antes de começar a fazer outbound, muita gente está dizendo que outbound agora é fazer régua de e-mail, né? Não é fazer régua de e-mail, não é fazer uma automação, comprar uma lista e colocar para dentro, ou ficar catando o cara no LinkedIn e ficar empurrando 300 mil mensagens no cara do LinkedIn, queimando a marca igual, tá? Então, assim, depois do Netflix, ninguém mais quer interromper o cliente, né? Cara, esse medo de interromper o cliente é balela, porque em qualquer momento que você ligar para alguém, se o cara não deu uma levantada de mão e marcou um horário com você, você vai interromper sim. Então, assim, e o que tem que mudar? O que faz um televendas? O televendas está lá empurrando produto. O argumento do televendas é persuasão. E o que o cold call novo, nem sei se é 3, se é 4, né? Não sei qual que é a lógica agora, mas a gente tem que misturar essas coisas todas. Vamos começar colocando inteligência lá na entrada. Cara, para quem que eu vou vender? É persona, é lista, é faixa de funcionários, é região, cara, um monte de coisas, né, que compõem uma persona. Tem gente que vai fundo no negócio e tal, e tem lá 40, 50 indicadores para transformar uma persona ou fazer a divisão da empresa com 200, 300 itens. A gente trabalha aqui assim. A gente atende hoje 32 segmentos que a gente pivotou. A gente pivotou mais de 50, estamos atendendo 32 e o foco está em 8. Mas qual que é o foco desse ano? É porque o mercado mudou, porque o foco é desse ano. Qual que é o foco no próximo quarter agora? Q2, o que nós vamos trabalhar? É outra coisa. Então a gente precisa montar listas, enriquecer essas listas antes de começar a ligar. Tem que ter o que a gente chama de LDR, né? Que é o cara que vai montar a lista, vai pensar no negócio, vai testar, certo? Vai testar, tem que botar as tagzinhas lá de teste 1, teste 2, teste 50, montar as campanhas de testes, porque vai ter que ter alguém pivotando o teste para esse segmento e olhando a taxa de conversão de cada segmento. Numa empresa que é, por exemplo, no nosso caso aqui, atende de 5 a 50 vendedores, e time de pré-venda e CS, e farmer e tal. Poxa, legal. Mas eu tenho clientes aqui com 1.000 usuários, com 2.000 usuários. Assim como eu tenho clientes com 3.
Agora, como é que a gente fez isso? Primeiro, pensando lá no início da lista, aonde que o meu produto está posicionado e para quem eu vou vender. Montar uma lista condizente. Ah, mas eu compro lista do Serasa Lista Online e aproveito só 59% da lista porque só tem o telefone do contador. Ah, eu compro lista da empresa A, B ou C e tal, ou eu compro lista da Nelway, do Econodata, da Results, compro listas de empresas mais do nosso meio digital, as SaaS, que, cara, e esses caras melhoraram muito, enriquecendo os seus dados. Mas poucos conseguem ainda colocar dentro da lista, por exemplo, uma avaliação de crédito. Então, tu compra uma lista, continua sendo uma lista fria. Ah, mas saiu dos 50 e poucos por cento para 60 e poucos por cento. Ah, mas tem alguns caras que já conseguem fazer avaliação financeira ou enriquecer a lista lá dentro do pipeline. Legal, melhoramos a lista. Começamos a enriquecer a lista e tal, e começamos a testar o telefone para ver se um humano atende do outro lado. Poxa, melhoramos. Com isso, a gente chegou a 82% de aproveitamento da lista. Como é que se faz isso? Medindo. Então, o cold call inicial, aquele da ligação fria, cara, era por quantidade. Nosso negócio era fazer 80, 120 ligações no dia e pau na máquina, né? Até hoje, tem clientes que me pedem aqui, e eu tenho vários, que usam o PipeRun integrado com uma discadora. Usa com uma discadora integrada. Aí eu chego lá e vou olhar assim, vem cá, tu vai fazer telemarketing aqui? Isso que eu tenho o Sky como cliente, tenho outras empresas grandes como cliente. E os caras ficam assim, apavorados, né? Eu disse, não, isso tu não vai fazer, vamos conversar aí que eu vou te ajudar a montar uma lista decente, um modelo, então estruturar uma base de enriquecimento dessa lista, depois que tiver tudo pronto, aí você vai extrair a lista lá do funil de LDR e vai botar num funil específico de outbound. Porque tem muita gente agora que está falando, o funil tem que ser em Y, né? Porque tem que pegar inbound, outbound, misturar e tal. Isso é para encher a mesa do vendedor de leads, não é para melhorar a conversão. Não ajuda nada. Tem que ter um funilzinho lá de outbound específico, com metas específicas, com campanhas específicas, e aí a gente vai conseguir identificar o influenciador, decisor, vai fazer, na pesquisa X lá tem que ter 8, 10 contatos agora com lead, porque senão não converte, né? A gente adora essas pesquisas americanas no Brasil. Tá? Eu comecei a medir aqui nos nossos clientes, 8 contatos agora, né? Aí eu fui lá e fiz um funil com 3 contatos telefônicos e 3 e-mails. Mas se não fizer um WhatsApp, não tá certo. Não, vai ter, quando chegar na hora do vendedor, e realmente a gente saber quem vai comprar. Então, desde a Netflix, ninguém quer interromper ninguém, mas não tem jeito. Nós temos que perder esse medo de achar que só vai fazer no digital, só vai fazer o modelinho do e-mail e tal, não vai adiantar. Precisa fazer. Outra coisa, quer escalar, meu amigo? Vai ter inbound, vai ter outbound, vai ter anúncio, vai ter 300 canais de aquisição daqui a pouco. Os canais, eles têm que ser empilhados como camadas. Um canal X te entrega X de leads e ele pode cessar daqui a algum tempo. Vai ficar trabalhando palavra-chave, isso e anúncio e tal, vai secar. Tem que empilhar outro para fazer mais uma camada e assim a gente vai indo. Então a gente tem que ter lá 5, 10, 20, 30 opções de coisas que a gente está fazendo desde o marketing até o CS para conseguir empilhar o canal de aquisição. Mas no CS o que acontece? Da onde que vem indicação? Vai vir de quem? De quem já é cliente. Então tem que trabalhar lá no CS ou no Farmer para ter indicação, porque senão tu vai fazer uma ligação cold call, né? Porque vai chegar uma hora que você tem que falar com alguém, né? Ou então a sua venda não é inside sales, né? A sua venda é e-commerce e tal, ou sua venda vai falar com alguém só presencial, é ticket muito alto que tem que se pagar para botar o cara de field sales lá na rua para fazer visita presencial. Então, nesse meio aqui, ticketzinho começa lá em R$200 até R$1.400. Cara, esse é o Inside Sales clássico no Brasil. Tem que converter seus 33%. Tem que ter ligação. O vendedor vai fazer 40 ligaçãozinhas por dia. Vai falar com 10 pessoas e vai marcar uma agenda. Mas qual que é a métrica? Uma agenda por dia. Então, assim, não adianta querer ficar... não, vai ter 2, vai ter... Eu já trabalhei com 3 agendas. Porque o meu ticket era baixo.
E foi o maior erro do mundo, porque nunca dava certo. Os caras botavam 2 agendas e era que conseguia. Às vezes 2.8 eu já ficava feliz pra cacete. Gente, é olhar pro CAC, olhar o ticket, e aí você vai definir quantas ligações você pode ficar fazendo para tentar achar um cara que você não vai falar do seu produto. No cold call antigo a gente falava do produto, né? Tem o produto tal para entregar. Parecia que estava ali na prateleira, né? Então agora não, agora tu vai ligar pro cara, vai tentar buscar o quê? Processo, e aí o processo te leva à metodologia. Puxa, mas ou é a metodologia que te leva para o processo, né? Vai lá ler o livro do Aaron Ross e acha que não posso, tem que mandar o e-mail primeiro. Não, vai ligar também. Né? Quando ele escreveu o livro, já faz muito tempo, era uma coisa, a realidade digital hoje é outra, né? Então, o que acontece com o cara? Ah, é SPIN, é BUNT, é GPCT, é CCS, né? Customer Centric Selling. Né? Cada um vai dando uma regra, uma nomenclatura. A gente usa aqui também o Challenger, né? Para desafiar o cliente na hora do fechamento, para ver se realmente esse cara tem... ele é um influenciador que pode pegar o teu PPT, e aí tu tem que ter materialzinho bonito para entregar para o cara, né? Se ele vai conseguir pegar um materialzinho e levar para o diretor dele para conseguir uma agenda. Então, assim, não adianta fazer só a ligação. Tem que ter o material do marketing de apoio, tem que ter o e-mail de apoio, tem que botar o cara numa esteira diferente, tem que ser um conteúdo rico, que entregue valor, não pode falar do teu produto, tem que trabalhar o problema da dica. Nós vivemos na era do quê? Da educação. Tá? Se um funcionário dentro da empresa, se ele não tiver aprendendo o tempo inteiro, ele vai embora. Imagina o teu cliente. Se ele estiver dentro da empresa e não estiver aprendendo em tempo, ele vai embora. Porque ele vai aprender numa metodologia ou num guru desses de marketing que sabe tudo de cold call hoje, né? Tem um monte, né, cara? Então a gente precisa entender o que fazer. Então a gente precisa ter conteúdo de valor. Saber o que realmente a gente está entregando e o que a gente quer entregar como um produto. Fazer esse fit antes de pegar o telefone. A gente só pega no telefone depois que tem certeza que aquele cara é o que a gente pode entregar algum valor, que o nosso produto vai mudar o patamar que esse cara está trabalhando hoje. É isso. Tem que pegar o telefone quando tiver certeza. E aí o teu cold call, bem estruturado, bem treinado, vai mudar o resultado com certeza. Maravilha. Perfeito, perfeito. O pessoal sabe muito, muito, muito. O erro, principalmente, é tu ler Receita Previsível, tu sair tu fechar o livro, tu já é formado em Receita Previsível, e aí tu vai lá na tua empresa, tu vai aplicar exatamente o que ele coloca ali. Ele é tudo errado, tu desiste, né? Porque não é bem aquilo ali, foi escrito há muito tempo, né? Ali tu pode tirar bons insights, mas tu tem que adaptar a tua realidade, tem que adaptar ao teu mercado, ao tipo de produto que tu vende, ao ticket que tu vende, né? E não só pensar da área de pré-venda até a venda. Cara, tem que pensar desde a inteligência comercial, fazer a geração de lead de qualidade, né? Ter um processo bem definido para poder fazer isso, fazer a venda e também pensar no pós-venda, né? Que também isso daria com certeza um outro evento falando só de pós-venda, né? Só da importância, né? de ter um time de Customer Success, enfim, de fazer upsell, cross-sell, né? Isso aí daria com certeza um outro conteúdo que a gente poderia ficar falando aí por várias horas. Tá? Pessoal, vamos abrir para algumas dúvidas rápidas aí. Eu tenho aqui... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem uma dúvida que até o William já respondeu, né, sobre aquela questão de metas e tudo mais, do Douglas Teixeira. Antes disso, teve uma dúvida... Deixa eu ver. Como escolher o modo certo da prospecção para negócios diferentes? Deixa eu ver. Isso foi 714, foi da primeira trilha, né? O Fausto respondeu? Beleza. Depois aqui a gente tem uma outra pergunta. Todos falaram sobre criação de processos, agilização do atendimento e ciclo de vendas. Mas em vendas complexas, onde temos vários parâmetros técnicos e figuras no processo de decisão, o que vocês indicariam como abordagem? Isso
é para a última, né? Não, é para de fechamento e negociação. Esse? Também respondeu? Ah, beleza. Tem alguma outra? Tá. Não tem mais nenhuma pergunta. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta aí para a gente finalizar? Eu recebi algumas no privado aqui, cara. Eu vou abrir aqui. Não vou dizer os nomes aqui. Sim, sobre a meta do 30% na venda, ou do 33%. O 33% é no SaaS, né? Eu já trabalhei com uma ideia de 10% dos leads, inbound aí, 10% dos leads virarem MQL, 10% dos MQLs virarem agenda efetiva e 30% da agenda convertida em vendas. Certo? Aqui no Pipe a gente trabalha com uma métrica um pouquinho diferente. A gente tem uma meta que é de 1%, 0,5%, 2%, depende do mês do que a gente está fazendo, de quais as campanhas. O inbound vai me mandar 1, meio, 2, depende do mês, depende do perfil que a gente vai estar trabalhando os conteúdos daquele mês. Eu vou receber esse lead. Esse lead eu tenho ele já direto no pré-vendas. E eu tenho uma conversão média. Nosso time aqui trabalha muito em cima disso, treina toda semana. Aquela história de treinar todo dia para quando jogar o cara tá preparado. Isso é a realidade. O time conversa todo dia, tem a daily e olhar assim, o que foi o impedimento de ontem, quais foram as dificuldades, ouvem as ligações e tal, fazem a retrospectiva. E a taxa, esse mês a taxa está em 40%, tá? 40% dos leads MQL está virando agenda para o vendedor. Então a taxa está muito boa. Né? A gente tem um modelo já, a máquina que a gente mede há 2 anos, né? Então a gente está medindo 2 anos, mês a mês, semana a semana, cuidando do público, cuidando. A meta está essa aí, 40% do MQL vira SQL. Esse mês, eu estou olhando aqui um período já dos primeiros 16 dias até agora, tá? A gente está com 38,7% de fechamento das agendas em vendas. Por que eu olho a agenda em venda? Porque toda agenda realizada no Pipe, a experiência, o cara já sai com uma proposta. Porque ele tá fazendo uma demonstração do próprio produto, e o produto tem proposta e tem contrato, e para automatizar e mostrar que dá para automatizar todos esses processos, o cara já demonstra saindo com a proposta. Então, eu tenho lá taxa de no-show? Tenho. Uma taxa de no-show de inbound, que é uma outra pergunta também aqui no privado. Taxa de no-show de inbound e tal. Gente, nós estamos numa época diferente, tá todo mundo nessa brincadeira. Ter 20, 25% de no-show nas agendas de inside sales, cara, é praticamente normal. O cara vem, tal. Agora, se tu tiver 40%, aí tu tem um problema. Se tiver 30%, você tem um problema, mas está mais próximo de chegar ao normal. Agora, se tiver com 10% de no-show, cara, levanta a mão para cima que tá bem pra caralho. Né? Então não adianta, tem que olhar essas métricas e pensar pro mercado. Né? Qual que é a taxa e quanto que você consegue. Perseguir, e aí é aquele negócio, né? Persistência, né? Como é que é o negócio da persistência? Se der certo, o cara é teimoso, né? Se der errado, o cara é teimoso. Se der certo, é resiliente, né? Então, assim, quer medir, começa a medir hoje e não para nunca mais. Sempre que mudar o público da entrada, tenha certeza que vai mudar a tua taxa de fechamento. Acho que eu respondi as 2 perguntas aqui. O Hélio, o Marco, o Rafael, acho que a galera está respondida, né? Fausto, muito legal as tuas métricas, as nossas não são muito diferentes das suas, é bacana ter as referências. Eu vou responder a pergunta do Paulo, que ele mandou no chat aqui, sobre o que acha de montar um time totalmente remoto. Eu ia perguntar isso aí, show. Porque na Rocket Chat a gente é remoto por natureza, a gente tem um produto de colaboração remota, então a gente faz isso para os nossos clientes e usa esse produto extremo, e o pessoal de receitas, de marketing, vendas, pós-venda, todo é remoto. Então tem gente nos Estados Unidos, Europa, Brasil. Nossos SDR são de fora, a gente tem trazendo muita gente de fora, equatoriano, mexicano, tem trazido gente de fora por conta da língua inglesa. Então o brasileiro fala mal inglês, então a gente tem trazido gente de fora. E a gente gosta de fazer essa salada mesmo, assim. Quanto mais gente diferente
melhor. E aí todos eles ficam em regiões diferentes, cidades diferentes. Não muda nada no nosso dia a dia. A gente está em contato constante, dá para fazer. Usando ferramentas, hoje tem muitas ferramentas possíveis de estar em contato. A gente automatiza todos esses processos, essas métricas dentro dos nossos canais de Rocket Chat. Isso pode ser feito com outros sistemas. Então, ou seja, desde a entrada de inbound leads, geração de deals, isso tudo tem notificações de todos os canais, então todo mundo sabe o que está acontecendo. Isso não é tão complexo ser feito. E por gestão, a nossa maior complexidade é o fuso horário. O resto, não tem problema. Então, eu acordo falando com a Europa, durmo falando com os Estados Unidos. Isso que é o mais chato de se fazer, mas como gestão, controle, etc., dá para ser feito, tem ferramentas muito boas, e muitas delas, inclusive, gratuitas, tanto de treinamento, quanto de controle, quanto de gestão como um todo. Dá para ser feito, é uma mudança de mentalidade apenas. O resto, digo assim, você tem que estar disponível sempre, não importa o time zone que você tenha ou que cidade você esteja morando, você tem que estar disponível, ou você tem que saber que a tua agenda está bloqueada por conta de uma prospecção, de uma reunião, etc. O resto é muito fácil. Não adianta o cara estar do teu lado e você não ter esse nível de visibilidade. Acho que visibilidade é tudo. Então, pouco importa onde o cara vai estar. E isso é bacana, porque o cara acaba... Dentro do Rocket Chat, essas pessoas que moram em ambientes diferentes acabam nos trazendo insights o tempo inteiro. Assim. O que está acontecendo aqui, o que está acontecendo lá, por que esse perfil ou até esse processo tem funcionado em uma região ou outra. Então a gente vai adaptando a cultura baseado nesse estilo de trabalhar remoto, né? Então isso para a gente tem funcionado muito bem. Legal. Eu acho que depende muito, né, de empresa para empresa, mas o trabalho remoto, acho que até é uma tendência aí do mercado, e agora até devido a essa situação do próprio coronavírus, algumas empresas vão estar experimentando esse modelo talvez de uma maneira um pouco forçada, né, mas vai poder fazer também a validação, né, desse modelo, se funciona para o negócio, né, ou não. Beleza. Eduardo, passa a palavra aí para ti. Bom, pessoal, a gente podia ainda continuar por um tempo, eu acho que tem muito ainda a ser discutido, a conversa está sendo muito rica, a gente já passou um pouquinho do nosso horário. Queria agradecer a presença aí de todos que participaram junto com a gente. Queria agradecer de coração aí os nossos colegas que colaboraram, Fausto, César, William, Leandro, o Renan, o Alexandre que fez a abertura, todas as empresas aí que apoiaram esse evento. Tá, e que a gente possa ter novas edições e que a gente possa, assim que a situação voltar à normalidade, fazer um encontro ao vivo também, que eu acho que esses dois formatos, eles não competem, eles têm que coexistir porque um complementa o outro. Eu acho que o online é super importante, para proporcionar um alcance aí maior, e o presencial também é muito legal pelo networking, pela troca que ele proporciona. Queria agradecer a todos, queria dar boa noite para toda a nossa audiência, e aguardem aí em breve próximas edições aí dos nossos eventos. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado.